Fala, Fala, viajante! E viajante! se você tem aquele sonho de conhecer Bali, nós vamos te dar aqui alguns caminhos para você realizar esse grande sonho. Então, galera, tudo começa com a viagem, né? Sair do Brasil para a Indonésia é realmente um caminho muito longo, né? E aí, a Camila viu alguns trechos, algumas portas de entrada e saída que podem facilitar isso para fazer com que você gaste um pouco menos, já que esse é o propósito do nosso canal. Então, gente, assim, começando pelo grande erro, né, que a gente comete quando a gente quer ir para um determinado destino, a gente coloca lá na nossa busca, na pesquisa, o destino final, né, que a gente deseja chegar. E nem sempre esse é o caminho mais viável, mais econômico ou melhor logisticamente por conta da distância entre os países, né? Então, assim, existem vários caminhos e isso também dificulta um pouco na hora de fazer essa pesquisa, mas você pode escolher algumas opções que a gente definiu aqui como boas rotas, tá? E dentre elas, a primeira rota seria você escolher qual continente passar primeiro. E nisso você podia agregar mais de um destino para a sua viagem, você tendo tempo disponível para isso. Você pode de repente programar, então. Você vai, o foco final, digamos assim, né, é Bali, mas você pode também curtir outros países, outras cidades, outros locais, fazendo essa logística e aí você consegue aproveitar ainda mais a sua viagem. Então, as duas principais opções que a gente viu para deixar para vocês, saindo do Brasil, seriam Europa, algum país da Europa que tenha um grande aeroporto, ou Emirados Árabes, como uma segunda opção também, porque tem aeroportos grandes, com grande fluxo de voos, e aí vocês podem decidir qual dos dois destinos vocês têm mais vontade de conhecer e agregar na viagem para a Indonésia. E um segundo ponto é que, além da Indonésia, se você quer baratear a sua viagem, você também pode incluir a Tailândia. Porque, por incrível que pareça, saindo da Europa e saindo, por exemplo, de Dubai ou de Abu Dhabi, os voos para a Tailândia são mais baratos do que um voo direto para a Indonésia, porque, infelizmente, o aeroporto de Bali ainda é muito pequeno. Então, nessa primeira dica, você pode ir, por exemplo, direto para Dubai, e Dubai você conhecer essa região de ou Tailândia e Indonésia, né? Você vê aí qual é a melhor, a mais barata, a logística mais barata para você fazer isso. E na Europa você pode pegar para qualquer um dos países que for mais barato para você chegar na Europa, e desse país com certeza você vai ter outras opções para poder viajar, por exemplo, para Singapura, para Malásia, e desses países você consegue ir para Tailândia, para a Indonésia e curtir bastante aí, gastando o menos possível, e você ainda pode conhecer esses outros lugares, né? Malásia e Singapura a gente não indica que você fique. Por quê? Singapura, um dos países mais caros do mundo. Bacana, mas como o seu destino final já é mais do que super, então a gente não indica, vai gastar muita grana. E Malásia, Justamente por estar do lado de Singapura, tá assim, os preços de hospedagens estão incrivelmente altos, então tenta economizar isso daí. Se você quiser passar, por exemplo, só um dia, fazer de repente um stopover, alguma coisa desse tipo, passa um dia para conhecer ali cada um desses locais, mas depois vai para o teu foco final. E aí existem basicamente duas formas assim bem práticas para você viajar, que aí você é que vai definir qual é o o seu seu estilo de estilo de viagem. viagem. O primeiro deles é aquele famoso mochilão, né? Você tentar economizar, inclusive na bagagem, porque sempre que você vai fazer viagem longa assim, você vai ter que pagar, né, por uma Uma mala mala despachada, despachada. então é mais fácil você viajar com poucas coisas para poder você não gastar com isso também. Mas vamos lá focar no mochilão. Então, em Bali, vamos focar em Bali no caso, né? Em Bali você consegue comida, restaurantes baratos, você consegue hospedagens baratas, você consegue transporte barato, né? Então, por exemplo, se você quiser pagar pouco para poder se alimentar, você vai optar por Comida de rua, como é, né? como é o nome das comidas de rua? Bom, lá eles têm basicamente dois pratos principais, né? Que é mie goreng, Que esse é um é um macarrãozinho, né, macarrão. com uma E opção de proteína, você que escolhe. Eles têm frutos do mar, tem frango, não tem porco em todo lugar, né? Você vai porque o encontrar país é islâmico, lembrem-se isso. disso. Apesar de Bali ser hindu,
o país inteiro, a Indonésia, é islâmico, então você não vai encontrar porco Com por lá, não. facilidade. O nasi goreng, que aí já é arroz, Já não é o já não é um macarrão. macarrão e é bem típico deles. E, inclusive, esses warungs, que são os restaurantes deles, são os restaurantes mais populares, como os nossos. E aí o PF deles é diferente O do PF. nosso. As porções são menores, você escolhe as opções, são eles que colocam para você. Mas a comida é bem diferente, mas bem gostosa, né? Você sabendo procurar. Onde tiver mais fila, é o lugar que você vai parar para comer. E às vezes você consegue ver, enquanto você estiver pela rua, você vê uns carrinhos vendendo bakso, que é como se fosse uma bolinha de carne ou de frango É uma ou de bolinha, frutos do mar. uma linguiça. É como se fosse uma linguiça, só que é no formato de uma bolinha. E aí eles fazem ali na hora, ou com um macarrão, ou com arroz, né? Ou só como se fosse um caldo, uma sopa. Esse é ainda mais barato. É mais popular o macarrão. Essas opções você consegue comer com 5, 10 reais mais ou menos. Então se você tá aí com um orçamento apertado, mas não quer deixar de conhecer Bali, você pode se alimentar nesses warungs, né, que são de comidas locais, e nesses carrinhos de bakso aí na rua. Como a gente diz lá em Fortaleza, são vários carrinhos vendendo cai duro. O cai duro, o famoso cai duro. Que são os salgadinhos fritos que eles vendem, eles adoram fritura. Para quem gosta e tem estômago, tem uma variedade imensa de frituras. Rolinho primavera e tudo empanado e frito no óleo. Queijo, salsicha, frango. Esses pastéisinhos. Frango empanado tem em todo lugar, em toda esquina. Existem as opções ocidentais, digamos assim, como pizza, sanduíche, batata frita, existem também. Do mundo inteiro. E você pode encontrar, assim, para ficar mais fácil de você selecionar o que é mais barato, no próprio Grab, né? Então você utiliza o aplicativo do Grab para encontrar lá quais são os restaurantes que vendem essas comidas, aproveitar as promoções, que a gente fazia muito isso, o Grab sempre te dava promoções, e aí você aproveita esses cupons para comprar ainda mais barato, e aí a gente conseguiu encontrar pizza barata, sanduíche barato. Obviamente tinha aquelas opções mais caras, mas a gente conseguiu encontrar, assim, pizza de 15, 20 reais, inclusive. Mas né? se você sentar num lugar turístico ou na praia, às vezes, para comer, vai ser mais do que o dobro do preço. Realmente vai ser mais caro, realmente vai ser mais caro. E aí as opções de hospedagem também, que tem, por exemplo, se você é da vibe de hostel por 50 reais para você passar a noite, né? E geralmente todos os hostels a gente viu que tinha cozinha, se você quiser cozinhar por lá também, ou para esquentar uma refeição, para fazer um macarrão, que era muito comum, qualquer lojinha que você entrar de conveniência, você vai encontrar aquele tipo miojo, né? Aquele macarrãozinho pronto ali, para facilitar, para quem não quer gastar muito dinheiro também. Então também tem essa opção. Se você não gosta da vibe de hostel, você também pode encontrar pequenas vilas um pouco mais afastadas da praia, um pouco mais afastadas dos pontos turísticos, que também vão estar aí na faixa entre 80 a 120 reais a diária, que também é muito barato para um lugar tão turístico como Bali, ok? Com relação a transporte público, né, como é lá em Bali, não tem. Não existe ônibus, galera, para transporte público, não tem nem né? espaço. Até porque é muito lotado, o trânsito é muito louco, então não tem como um ônibus ganhar dinheiro, digamos assim, trabalhando lá em Bali. Então, a sugestão é que você alugue realmente uma scooter, e aí existem várias opções de scooters, tá? Existem as scooterzinhas de, tipo, 100 cilindradas para grandes motos, até Harley Davidson a gente viu para alugar lá, se você quisesse, tá? Então, a dica é, aluga aquela mais baratinha, que é só para te levar para um lado e para o outro, funciona super bem, é até melhor porque ela gasta menos gasolina, é mais leve porque o trânsito lá é pesado, então fica menos cansativo para você rodar na scooter pelos lados que você quiser ir lá por Bali, tá? E aí, de preço com relação a isso, a gente alugou, por exemplo, se você alugar um mês todo, sai mais barato. Na nossa, a gente alugou uma 125, vou colocar imagens aqui para vocês verem, a gente pagou 15 reais por dia, porque a gente alugou para o mês todo. Se você quiser alugar só lá na diária, né, era tipo de 30 a 40 reais, as pequenas, e as maiores subiam para 50, 60, 70, e aí vai depender realmente do quão confortável você quer viajar numa scooter para estar rodando dentro de um trânsito muito louco, para você ir, por exemplo, para a praia, para o restaurante e coisas desse tipo.
E a outra dica que a gente deu já também é que se você não tem experiência, não aluga, tá? Porque eles não exigem nada para você alugar a moto, tá? Melhor optar por Grab, que também é bem acessível e você não vai estar correndo nenhum tipo de risco. Lá os Assim, o risco gringos, até você corre mas porque o trânsito tem muita moto para todos sim. os lados, né? Mas os gringos lá, eles acham que eles têm 7 vidas, não usam capacete, não existe sinalização, A não tem gente regra de A trânsito, é gente viu muita complicado. irresponsabilidade, principalmente dos turistas nessas motinhas de um lado para o outro. A galera do Grab, eles sabem os caminhos que só passa moto, então eles são locais, eles E conhecem eles isso usam melhor. Eles usam capacete. capacete e, querendo ou não, eles têm mais responsabilidade no trânsito porque eles vivem daquilo dali, né? Então é bem mais seguro. Se você não tem experiência, é bem mais seguro você pegar um Grab. E ainda dentro dessa dica de mochilão, se você for passar mais tempo e você é daquelas pessoas que gosta de comprar e fazer a sua própria comida, né? Então, se você for para lojas de conveniência que tem espalhado por todos os lados de Bali, Circle K, 7-Eleven, o que mais? Indomarete. Indomarete, tem várias. São pequenas lojas, parece assim uma loja de posto, mas que vende de tudo. Nesses lugares, geralmente o preço é Um mais pouco caro, mais porque eles caro. estão ali mais próximos dos pontos turísticos, mais próximos da praia, né? Então são pontos menores, de fácil acesso e por isso acaba sendo um pouco mais caro. Então tenta encontrar os supermercados maiores. Você pode botar no Google Maps lá, supermarket, e tenta encontrar os supermercados maiores, aqueles que dê para você ir ali na moto que você vai alugar, você vai lá e faz a sua feira para tentar pagar menos com isso também. Ah, lembrando de uma coisa bem relevante. Na Indonésia, bebida é uma coisa bem cara. Então, não vai ter muito essa opção econômica mais cara. Até tem, porque se você comprar no supermercado um fardo, vai ser mais barato do que comprar na conveniência ou no barzinho. Mas é bem alto o imposto lá com bebida e Justamente. porque a religião do país, né? Exatamente, o país como um todo islâmico, eles não bebem álcool, né? Em Bali é liberado porque é hindu. Para vocês terem uma ideia também, na praia a gente comprou 4 long necks de Heineken e a gente pagou R$ 22 por cada uma. Então não é barato. E agora vamos falar um pouco sobre luxo em Bali, até porque os vídeos, né, nas redes sociais viralizam com as coisas mais estratosféricas que você só encontra lá. Piscinas, fogos de artifício, champanhe. Gente, é incrível mesmo. Parece assim que destoa mesmo assim que você tá em Beverly Hills, tá? Assim, não dá nem para acreditar que é a mesma Bali que tem esses clubes que tem lá. Então, Que tem uma assim, pobreza tão grande de um lado isso. e tem tanta riqueza de outro também. Exatamente. Então, assim, é um lugar que é uma ilha pequena, mas tem restaurante, resort, clubes para todos os gostos. Um bem pertinho do outro, por sinal, também. Então, se você quiser comer caro, a gente viu o restaurante lá que Restaurante tinha até refeição estrela por, Michelin. tipo, R$ 500 para você comer naquele restaurante. Tinha Beach Club que a gente foi, que inclusive tem um vídeo aqui para você ver que era baratinho, que nem tinha consumação mínima. Você podia curtir, tomava um café. E, aliás, a gente pediu um prato que ganhava café de graça, porque a gente foi de manhã. A gente Mas tem adora essas pesquisas, né? Esses achados. Mas tem Beach Club que exige que você gaste pelo menos R$ 200 só para poder entrar, né? Então você tem que pesquisar antes de simplesmente sair entrando pelos Beach Clubs. Tem alguns que exigem até que você faça reserva para poder entrar, não é todo mundo que consegue não, tá? Então como dizem, o céu é o limite se você quiser gastar nessa vibe de luxo, tá? Ah, antes, mas tem um meio termo? Tem, você pode pesquisar entre o hostel e o hotel de luxo, por exemplo, né? Mas só para a gente dar essa imagem para você de que existem esses dois mundos dentro de uma cidade tão pequena, porque vamos chamar de cidade, né? Porque assim, em Bali você fica ali em Depansar, Kuta, ou Uluwatu, né? Se você ainda não viu esse vídeo, aqui também vai ter um card para você ver esse vídeo sobre o Uluwatu e essa região, tá? O Bud, né, que é um pouco mais em cima. E o restante da ilha é mais interior, digamos assim, como se fosse countryside, né? Então não tem muito hotel, não tem muito restaurante, não é muito interessante você ir para curtir essas outras áreas, né? Mas se você quiser ir, por exemplo, para cachoeiras, se você também não viu esse vídeo, tem um vídeo aqui falando sobre as cachoeiras de Bali. Você pode ir para as cachoeiras, mas volta no mesmo dia, por exemplo. Você não precisa ficar num hotel naquela região, né? Então, voltando para o mercado de luxo,
Tem também resorts all inclusive, né? Então que você não precisa nem sair do resort. O resort tem uma praia privada na frente ali, então você curte aquela praia privada, volta e come lá dentro mesmo, você não precisa nem ver a cara do povo balinês se você não quiser ver, né? Porque é realmente muito luxo naquela região. Então, inclusive até os passeios, né? Se você quiser ir para outras ilhas, se você quiser ir para a famosa Nusa Penida, se você quiser ir para outro lado de Bali também, você pode fazer esses passeios pagos e privados, inclusive, né? Então também tem os dois mundos aí, ó. Tem aquele mais transporte público, né? Que vai um monte de turista junto, que esse daí é o mais barato. E tem aqueles que são os privados, que vai numa lancha particular, que vai só você e quem mais você escolheu ali e pagou para ir para onde você quiser ir, e é realmente bem mais caro. E quando a gente fala que é mais caro, não é que é um pouquinho mais caro, esse é realmente bem mais caro, né? Então essa é a grande diferença entre o que é o mais barato e o que é o luxo. Mas Bali pode te oferecer as duas coisas, tá? E se você, assim como a gente, tá ali mais ou menos no meio termo, do meio termo para baixo, né? Do meio termo para barato, se você pesquisar direitinho, você vai conseguir encontrar ótimas opções. Então as dicas são: usa o Grab para pedir uma comida ou para você encontrar. A Camila fazia muito isso. Ela olhava no Grab quais eram as opções mais econômicas e que eram mais atrativas, e ia lá no Google Maps para saber onde era aquele restaurante. E aí a gente ia para o restaurante para comer lá. Porque assim como o Uber aí no Brasil, né? O Uber cobra uma taxa, o iFood cobra uma taxa e os restaurantes acabam cobrando um pouquinho mais caro do que se você for lá no restaurante comer por lá mesmo, né? Mais barato por lá. Lá, às vezes, a taxa de entrega é bem alta, porque para se locomover dentro de Bali é algo complexo. Às vezes é assim, 1 quilômetro de distância, mas o motoqueiro demora 20 minutos para chegar por conta do engarrafamento. Se for em horário de pico, então, pode ter certeza que vai ser entre 20 a 40 minutos para ele andar 1 quilômetro de distância. E até mesmo quando a gente foi alugar a nossa motinha, perto da gente tinham várias opções. Só que a gente foi perguntando, né? Geralmente lá em Bali, a maioria desses lugares, eles têm o WhatsApp, então você pode falar com eles pelo WhatsApp. A dica é: entra lá no Google Maps também e olha o nome desses lugares lá e vê se tem um telefone de contato, testa lá no WhatsApp que vai dar certo. E aí a gente conversou com vários deles e a maioria deles eram mais caros. E a gente procurou naqueles que eram mais distantes da praia. E esses mais distantes da praia era mais barato e eles ainda iam deixar a moto lá onde você estava hospedado e depois ainda ia buscar. A gente utilizou disso e foi muito prático e muito barato. Bem mais barato do que as outras opções que a gente viu. Isso serve para tudo, para passeio, para tudo. Se você quer economizar, você tem que ter paciência e persistência. Que você pesquisando, não fecha com o primeiro, que aí você consegue um melhor preço. E usa o Google Maps, que vai te auxiliar muito nisso, porque lá, por ser uma região altamente turística, tem muitas dicas das pessoas em todos esses pontos que você pesquisar. Nós mesmos escrevemos muitas coisas lá, muitas dicas no Google, né, como o Google Guide, para ajudar outras pessoas que também estão interessadas em viajar e conhecer mais sobre aquela região, beleza? E a pergunta final é: qual é o seu estilo de viagem aí? Você vai mais pro mochileiro ou você vai mais pro luxo de Bali? Comenta aqui embaixo o que você achou.